Amor, avenidas novas, Praça de Londres arde. Quero um martelo e... Las competencias desde ese punto de vista están en fase también de mudanza. Aquilo que es tradicional era las municipalidades serem responsáveis pelas escolas do primeiro ciclo, por toda a parte de funcionários e de edificado, pelos edifícios. Nós mantemos este sistema de colocação de professores completamente centralizado. Essa é uma das medidas previstas no programa do governo, que eu acho que vai ser muito difícil de mudar, que é porque esse é um dos problemas que os diretores nos levantam. Como posso ter um plano de trabalho se eu não posso selecionar os professores, os maestros que trabalham comigo? Mas o sistema português, desde a Revolução de Abril, que nos diz que os professores são graduados pela antiguidade. Significa que se és mais antigo, tens mais probabilidade de escolher uma escola mais cerca de tu casa ou uma escola com mais condições. Se és novo, ficas onde ficares e não escolhes. E isso faz com que, das zonas mais complexas, os professores mais experientes se afastam. Claro. E nessas zonas tienes os professores mais jovens que se quedam por lá um ano, 2 anos, 3 anos e depois se vão para mais perto de suas casas. Por isso, uma das medidas que está inscrita no programa do governo que ha começado em novembro passado é que vão começar por las escolas que te he hablado de territorios educativos de intervención prioritaria. Entonces, la propuesta es que en esas escuelas el director tenga autonomía para, si tiene es apenas un pequeño cambio, que no puede decirte, bien trabaja conmigo, eso no puede, mas si Carolina viene a trabajar conmigo y yo me quedo contenta, quédate. Yo digo, ok, podes quedarte, no precisas de todos los años, porque si es contratada, todos los años tienes que cambiar o procurar una. Entonces digo, no, Carolina, si quieres ficar, yo te voy renovando el contrato y te quedas aquí. Essa é a medida mais básica, mas o governo quer ir um pouco mais longe, dizendo que lhe dará condições e diz, vais ganhar um pouquinho mais. Mas eu acho que isso vai ser, em Portugal, isso vai ser completamente impossível. Mas espero que mude, porque se eu sou diretora de um agrupamento, especialmente se for um agrupamento numa zona complexa, com problemas específicos, eu vou querer os melhores para trabalharem comigo. Incluso os diretores, porque há alguns diretores que estão nessas escolas mais complexas que não estão preparados para ser diretores ali. E então, outra medida que está inscrita no governo é a possibilidade de centralmente serem trazidos diretores para... Porque havemos feito o mesmo na saúde, nos hospitais. Os hospitais com mais deficientes foram atraídos os melhores médicos, pagando-lhes mais. Por isso... Mas os médicos não, o estatuto não é o mesmo. Mas as municipalidades o que querem é começar a transferir algumas das competências, mais competências para as municipalidades. Por isso, por exemplo, já temos alguns pilotos. Cascais, por exemplo, é uma das municipalidades que tu conheces que está tendo mais autonomia para fazer gestão do plano educativo do Conselho de Cascais. Mas a mim me parece que isso vai ganhar espaço. Uma vez mais, a esquerda não quer. A esquerda quer manter um sistema completamente centralizado. Ahí, pues te puedo decir que yo es que he sido profesora en Portugal, es bastante distinto. No hay sistema de oposiciones, así como las conocemos nosotros aquí. Para ser profesor no es necesario pasar una prueba. No hay prueba escrita ni nada de eso. Profesional no. De formación inicial. Tú partes de una buena nota en tu universidad, de una buena nota en tu máster educativo. Si tienes suerte de ir pidiendo sitios donde necesitan gente, si vas pidiendo, claro, si pides en Lisboa, a lo mejor el primer año no te lo dan, pero te lo pides en un pueblo y a partir de ahí acumulas méritos. Puedes fazer a nível nacional, por exemplo, no norte do país há menos lugares. Temos muitos professores que têm suas famílias no norte do país e que estão trabalhando a sul. Até há uns anos atrás era praticamente só antiguidade. Sí, la antiguidade e era mandatório, obrigatório, fazeres um curso de formação, de atualização, mas que tu próprio
escolher. Sí. Ahora tiene algunas cositas más que dependen de una avaliación que te feita hecha dentro de tu escuela. Es que hay evaluaciones internas de profesores muy que te dan importantes, puntos, que te más puntúan. los puntos no son ilimitados. Por eso, si te dicen que tú eres excelente, que mereces 5, a mí me dicen lo mismo y a Carolina le dicen lo mismo. Y los directores dicen, mas no tengo tantos puntos para vos dar. Por isso, solo uno é que vai ter, o outro merecia, mas não vai ter porque sí, não tenho cotas. Sí. Es un cotas. É complexo, é problema muito complexo. E isto gera muitas tensões. Em termos de consenso, vou a dizer assim, as maiores discussões têm sido no domínio da educação inclusiva. Aí sim. Porque do currículo, aquilo que foi minha percepção, foi que lo secretario de Estado lo ha hecho muy bien hecho. Dice que iba a mudar muy poquitas cosas, muy poquitas. Los programas se quedaban los mismos. Que ese era un problema. Que viene que va a tirar todos los programas y hacer programas nuevos. No, los programas se quedan. Aquí lo que vamos a hacer es definir los programas lo que es esencial. Até aí foi o problema de quem vai a identificar o que é inicial. As universidades queriam estar no processo, mas os secretários de Estado não. Quem vai dizer que é essencial é quem está na escola, porque lo sabe, lo compreende melhor. Mas os programas se mantêm. Depois, quando sai a lei diz tudo que é indicativo para provas de avaliação externa se devem centrar nas aprendizagens essenciais. Significa que los programas van a quedar esquecidos. Sí, olvidados. Por eso fue una manera muy inteligente de ir fazendo sem levantar muchos problemas. Dizendo, ok, não vamos a ter currículo nacional, mas vamos dar uma pequena margem para as escolas poderem flexibilizar. E depois diz, mas se querem flexibilizar mais, nos digam que vos... Isso é bastante... E por isso foi muito inteligente e, num determinado momento, as nossas leis têm sempre que ser aprovadas pelo Presidente da República. Ele pode dizer, a lei pode ser aprovada no Parlamento, mas depois o Presidente diz, não, esta lei não está bem, tem que voltar. O Presidente é de direita. E, quando começou a empezar este movimento no currículo, o presidente mandou dizer ao ministro da Educação que não queria movidas importantes, porque não estávamos em altura. O país tinha estado em crise e que não queria revueltas dos professores na rua, porque o presidente, sendo de direita, ele quer tudo tranquilo, tudo. E por isso o secretário de Estado foi fazendo assim um pouco sem se dar por ela, vamos dizer assim. Por isso, primeiro o piloto e depois traz lá a OCDE. E diz, a OCDE vai ver se está bueno. E lá a OCDE começa a dizer, fora de Portugal, e isso tem sido talvez a grande vantagem, que se vais a uma conferência na Europa, diz, Portugal está com bons resultados. Pronto, já está. Então aí, já em Portugal, a direita ficou caladita, e depois vengo eu e já tenho bons resultados. E por isso, na parte do currículo, também para muitos, para os padres, para outros, isso do currículo é coisa de los professores lo discutem. A nós tanto nos importa. Não passa nada. Quando haja a mexer na lei da inclusão, aí muita discussão. A lei da inclusão, a esquerda não la queria rejeitar porque parecia algo que não era de esquerda. Não la queria rechazar. Porque a direita também dizia, bom, também não posso estar contra porque aí não me quedo bem. Claro. E por isso, mas muita discussão, de tal modo que tivemos as duas leis aprovadas em simultâneo e o Presidente da República aceitou as duas leis. Mas a lei de la inclusão continuou a ser discutida e os partidos, especialmente de la esquerda, propondo alterações à lei. E as alterações que queriam propor à lei era que, muito bueno, é uma boa lei, mas as escolas precisam de mais recursos. Então, esta lei só é possível
si el gobierno Da recursos. da recursos. Por ejemplo, hay hablado de los centros de recursos para inclusión, que eran los antiguos colegios de educación especial. Y ahora, mayoritariamente, no tienen alumnos. Mas, el gobierno les paga para los técnicos que eles têm. Vayan. Vão à escola para terapia da fala, fisioterapia e outras áreas técnicas. E então a esquerda diz, não, acabar com eles. Acabar com eles. Esses técnicos são trabalho precário. Por isso, tiene que fazer parte dos quadros da escola. Significa que las escuelas tienen profesores, tienes los operacionales, Sí. operativos, Sí. y tiene que tener terapeutas de fala, más psicólogos. Y Tiene que estar en la plantilla. La significa plantilla de profesores. más custos, porque si vas a recibir todos esos técnicos, tens que os incorporar na función pública. Y eso significa aumento de despesa. Ora, o ministro das Finanças não lo permite aumentar a despesa. O orçamento é sempre o mesmo. Não há aumento. Por isso, estas tensões se fizeram sentir, não tanto por o conteúdo da lei, mas pela a parte do dinheiro. Por isso, a esquerda ha conseguido votar uma alteração à lei, cambiou algumas destas coisas, poucas, mas agora sigue dizendo a lei está melhor porque a esquerda ha alterado a lei. Por isso, esta nova lei da inclusão estão se consolidando e por isso é difícil ir contra pessoas que têm bons resultados, mas é processo e que exige, desta minha experiência, não se és fraturante, cai por terra. Tudo que vais querer cambiar, apagando tudo que tienes e trazendo tudo de novo, a educação é impossível, porque vai ter sempre muita ideología. Se entiende lo que ella dice, la gente que va con frontalidad y quiere borrar todo lo anterior y ser... Porque las escuelas no lo va a siguen haciendo. Las escuelas siguen. Las escuelas siguen haciendo. Puedes pasar horas y horas discutindo todos estes conceptos, Mudar muchas cosas. mas na escola não muda nada. Por isso é preciso ir fazendo com muita proximidade aos professores, à formação, despacio, e ir repetindo e ao mesmo tempo vendo os resultados. E os resultados têm sido buenos. E não são buenos apenas por este governo, porque desde a curva do abandono tem vindo sempre a descer. Então dizes, bom, então o governo de direita também ha trabalhado as questões para melhorar o que se faz. Sim, claro, mas depois tens as questões ideológicas que agora se estão um pouco mais confrontadas nesta oposição entre para que serve a escola. Queres a escola para alguns e depois os outros vão para o mercado de trabalho. Queres manter-te com uma sociedade dividida entre os que têm muito e sabem muito e aqueles que estão nas fábricas e que não têm cultura nem acesso à educação de qualidade. Se hablas assim, as pessoas vão dizer, não, nós queremos que todos, nós queremos um país mais rico e para teres um país mais rico precisas de pessoas mais qualificadas. E por isso tem que ser por este diálogo com as famílias, principalmente as famílias têm que dizer e eu quero qualidade de educação. Por isso, este movimento tem que vir bastante dos próprios alunos, da voz dos alunos, das famílias, da sociedade. A sociedade toda ela tem que querer uma escola melhor, porque senão não vais ter mais qualidade em tu vida, porque a tendência é que os pobres fiquem cada vez mais pobres. E para que os pobres deixem de ser pobres, a cultura, a educação, todos nós sabemos que é fundamental. Las escuelas privadas tienen que ter uma equiparação pedagógica do ponto de vista de seguirem aquilo que é o currículo nacional. Siguen todo. Seguem todo o currículo nacional, porque de outra forma os alunos depois não podiam prosseguir estudos. Podes pedir, como se diz? Sim, pedir para fazer ensino doméstico. Se dizes que tu filho não lo queres na escola, porque tu próprio lo vas a educar. Então dizes sim, mas tem que prestar provas no final de ciclo, dizendo que está aprendendo o mesmo que os outros estão aprendendo.
E temos agora, começamos com modalidades de ensino à distância para as comunidades itinerantes, que têm uma afiliação a uma escola, mas podem estar fora, e então estamos a construir, já está bastante, com muitos conteúdos que podes seguir numa plataforma, em que temos escolas de referência, que professores que em direto se ligam no ordenador e que seguem o percurso dessas escolas. O salário é o mesmo. Primária, infantil, Antes não. Agora temos uma carreira que é de los docentes, que é educadores e professores. Agora o que tienes é grupos de recrutamento. Se és professora de primeiro ciclo, não podes, ou por exemplo, se és professora de português no segundo ciclo, para niños de 10, 11, 12 anos, não podes ser professora de português no ensino secundário, porque és colocada na escola por um grupo de recrutamento. Aquilo que estamos tentando cambiar, estamos a fazer um grande movimento de capacitação de los professores e de los maestros, é que se acerquem cada vez mais de dar um feedback aos alunos relativamente às aprendizagens que estão fazendo. E por isso estamos criando um grande movimento de formação de professorado para que possam fazer avaliação formativa. Sin embargo, no final do ano letivo, os alunos receberem uma classificação. Mas essa classificação tendemos cada vez mais que não se quede apenas por as provas escritas, mas que receba contributos de outras áreas. No entanto, mientras no final do secundário temos exames, provas obrigatórias para todos que recebem uma classificação. Por isso o sistema ainda está um pouco incongruente. Por exemplo, muitos projetos de muita qualidade, projetos curriculares, e no final, alguns professores dizem, agora tenho que fazer um teste escrito. Mas para quê? Se o aluno participou, se lo tens num portfólio que demonstra que fez as aprendizagens, para que vais fazer um teste? Só para saber que classificação lhe dou. Por isso, é algo que estamos trabalhando. Muitas destas áreas trabalhamos com as universidades, com especialistas que vêm das universidades e que nos criam cursos e formações específicas para estas áreas. É muito variável. Se vas para as escolas de centros urbanos, tendencialmente as classes são maiores. Mas há um limite que não tenho claro, mas que é mais baixo. Se falamos em niños mais pequenos, que me parece que é de 25 alunos nos mais pequenos, e que se vas para o secundário pode ir a los 30. Se tienes alunos com determinada deficiência e que podem reduzir o número de alunos, mas solamente se esse aluno com a deficiência está na sala de aula. A mescla. O que gostaríamos era que estivessem agrupados por idade. Mas na cabeça dos professores, e eu sou professora, é muito difícil, porque se não aprendes, ficas mais um ano. E isso é muito difícil. Por exemplo, um dos problemas principais que temos no primeiro ciclo é que é proibido repetir no primeiro ano. É proibido. Te vas ao segundo ano, tens taxas locais de repetição. Porque há na cabeça das pessoas que se não aprendes este ano, ficas mais um ano e aprendes. O que queríamos era ter grupos de idade que fossem avançando pelo menos no ciclo. Fazes 4 anos, no final dos 4 anos, vamos a ver se todas as aprendizagens necessárias, se ficas suspenso uma vez, as estatísticas nos demonstram que a tua tendência é que tornes a voltar. Por isso, se ficas suspenso uma vez, vais ficar novamente e tens a tendência para o abandono. Por isso, esse é um sistema que está ainda muito cristalizado, mas que queríamos começar a mudar. Rio Largo de Profundis, uma neta para nascer. Amar avenidas novas, Praça de Londres arder. Quero um martelo e grima aqui no Largo da Graça. Quero ficar onde estou para só